Não haverá mais morte. Apocalipse 20, versículo 4. Segundo a Bíblia, o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 aos Coríntios 15, 26. Isso revela que a morte não é soberana. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Primeiro, a morte prende, mas não possui. Segundo, a morte retém, mas não governa. Terceiro, a morte só atua enquanto Deus permite. Porque diz a Bíblia, o Senhor é quem tira a vida e a dá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Quarto, a morte é forte, diz a Bíblia, mas não é eterna. Quinto, a morte é real, mas não é absoluta. E sexto, a morte opera em intervalos, mas Deus opera de eternidade a eternidade. Cristo é maior que a morte. Ele é o triunfo final sobre a morte. Aquele corpo ferido, túmulo fechado, guarda armada, mas não está aqui porque ressuscitou. Mateus 28, 6. A ressurreição não foi apenas um milagre, foi um decreto eterno. Diz a Bíblia, tragada foi a morte na vitória. 1 aos Coríntios 15, 54. É verdade que depois de Cristo a morte ainda existe, mas não governará. É verdade que depois de Cristo a morte ainda fere, mas não vencerá para sempre. É verdade que a morte pode ter poder sobre os corpos, mas ela ainda age por permissão, porque não tem domínio contínuo, até que chegue o seu dia de ser exterminada da face da terra. A morte também se manifesta antes do túmulo. Diz a Bíblia, tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3, 1. Porque há pessoas que vivem biologicamente, mas estão mortas espiritualmente. Porque há pessoas respirando, mas estão sem vida. Diz a Bíblia então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aos Efésios 5,14. Enquanto existir a palavra de Deus nessa velha criação, a morte pode ser interrompida. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, Apocalipse 20, versículo 14. Chegará o dia em que a morte não interromperá mais o curso natural de tudo que Deus criou, porque será interrompida para sempre. Está escrito, e já não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, Apocalipse 21, versículo 4. A morte terá fim, a vida continuará e Cristo reinará para sempre. Finalmente a morte fala alto, mas não falará para sempre. Ela aparece, mas não permanece. Ela ameaça, mas não governa. Por quê? Porque Deus é especialista em interromper funerais. Porque Deus é especialista em silêncios. Deus é especialista em dar fim a túmulos. Está escrito, eu vivo, e vós vivereis. João 14, 19. Talvez hoje algo em você esteja morto. Um sonho esteja enterrado, uma esperança esteja em silêncio, uma velha resposta de oração esteja sem resposta ainda. Mas o Espírito de Deus diz a nós e a você, ainda não acabou, porque a morte não tem a palavra final. Porquanto, primeiro, onde Deus entra, a morte perde continuidade. Segundo, onde Deus entra, a morte perde a sua força sobre o corpo do que quer que seja. Terceiro e último lugar, onde Deus entra, as coisas tomam seu verdadeiro lugar e somente Deus, o maior, o grande, aparece sobre todas as coisas. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? 1 aos Coríntios 15, 55. Porque Cristo venceu a morte, e assim como ele venceu, nós também venceremos. Amém.